Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, eu quero desejar as boas-vindas para você que está chegando ao meu canal pela primeira vez. Que honra, viu? Obrigado por estar aqui, esse vídeo é super relevante. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise desse desfile das múmias, né, dos reis, que aconteceram lá no dia 3 de abril, no Egito, e eu vou falar sobre alguns aspectos muito interessantes, tanto do fator histórico, vou falar do que significou para o Egito, mas o que pode também estar por detrás disto. Será que existe alguma relação com a nova era? Será que existe alguma relação com o ocultismo? Será que existe alguma relação com a volta de Jesus? Bom, então você espere aqui até o fim, porque eu tenho certeza que você vai ser muito ilustrado e vai conhecer muito mais a respeito desse tema. Então seja muito bem-vindo, e você que já é do canal, então continue conosco. Se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar para se inscrever, para clicar no sininho para receber notificações, tá bom? Bom, vamos começar logo de cara falando sobre a descrição do desfile, né? O nome dele, que foi chamado aí pela imprensa internacional, é The Golden Parade, que significa o desfile dourado, né? E literalmente aconteceu com muita pompa, glamour, né? Carros em dourado mesmo, luzes, foi uma coisa extraordinária, né? Esse desfile, na verdade, ele estava transferindo 22 múmias, né, de faraós antigos, 18 reis e 4 rainhas. Aconteceu no sábado, no dia que antecedia a Páscoa, 3 de abril, né? Então, estas múmias, elas estiveram no Museu do Egito, elas foram descobertas no ano de 1871, né, lá no Vale dos Reis, e elas ficaram aguardando até que fossem alocadas ali no Museu do Cairo, no início do século XX. Então elas ficaram mais de 100 anos lá no Museu do Cairo, e nesse cortejo elas foram transferidas para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, né? Então, foi uma ordem cronológica o desfile, né? Começou com o rei Sequenenre Tá, do 16º século antes de Cristo, portanto estamos falando aí de 3.600 anos, e terminou com Ramsés IX, do século XII antes de Cristo. O trajeto todo durou um pouco mais do que 30 minutos. Bom, gente, ao chegar no novo Museu da Civilização, as múmias foram recebidas, né, com muita pompa, com muitas honras, né, com tiros de canhão por soldados do exército egípcio, e os soldados também se ajoelhavam fazendo referência àquelas múmias, né? Interessante, porque esse é um rito que é muito comum entre os militares quando vão fazer algum tipo de enterro para heróis de guerra, né, para soldados que morreram dando a vida pela pátria e daí por diante. E também as múmias acabaram sendo recebidas pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, tá? Então, isto é basicamente o que aconteceu, o fato desta Golden Parade, ou do desfile dourado. Mas vamos falar um pouquinho de alguns detalhes que valem a pena aqui a respeito do cortejo, tá? Ele teve ordem cronológica, tá? Foi muito interessante isso, e obviamente os egípcios fizeram isso para dar uma atração maior. Isso foi para mídia no mundo inteiro, TV, internet. O museu é um museu novo, né? E ele poderá ser visitado já agora a partir do dia 18 de abril. O museu ele tem uma ambientação muito incrível, né? Com holografia, com elementos das próprias tumbas de 3.000 e tantos anos, e portanto o indivíduo que for lá, o turista que for lá, ele vai ter a sensação de estar visitando as tumbas dos faraós daquele tempo, tá? O cortejo aconteceu
debaixo de música, de orquestra, né? E essa jornada aí dos 18 reis e 4 rainhas deixa para trás o Museu do Cairo e eles vão para a sua última morada, né? Pelo menos isso que eu li nos jornais aí da internet, né? E eles foram escoltados, né, por carruagens e de maneira bem pomposa, afinal de contas eles foram reis, né, importantes. Bom, o faraó Sequenenre, do século XVI a.C., ele abriu o desfile, tá? É a múmia mais antiga de todo o grupo. Quem terminou o desfile foi Ramsés IX, do século XII a.C. Houve muitas luzes, faixas, músicas, e as pessoas acompanharam nas ruas, na TV, na internet, como se fosse assim, expressando grande orgulho pela história, né? Afinal de contas, a civilização egípcia foi uma grande potência. Estamos falando aí de 3.500 anos, 3.600 anos atrás, né? E o fato de terem sido recebidos pela autoridade máxima do Egito, né? O seu presidente, isso ganha também uma notoriedade, ganha uma pompa, ganha uma importância muito grande. O cortejo, né, não durou mais do que 40 minutos, tá? E termina, portanto, lá no Museu Nacional da Civilização Egípcia. Mas aqui eu queria começar a falar para vocês de alguns aspectos que eu achei muito intrigantes, tá? O primeiro aspecto, eu confesso que eu não conferi, eu pesquisei, na internet diz que o cortejo começou às 18 horas. Mas eu assisti a um vídeo de uma jovem que disse que ele começou, na verdade, às 18h45. E que isso seria um sinal aí do ocultismo, né? Porque 18h45. 18, 1 mais 8, 9. 45, 4 mais 5, 9. 9 mais 9, 18. 18 seria 3 vezes o número 6, portanto 666. Eu assisti o vídeo dela, mas confesso que eu não encontrei nenhum respaldo jornalístico e tal. Então, estou mencionando aqui porque eu vi, mas eu realmente não consigo cravar que isso de fato aconteceu. Mas tem outros detalhes que aqui sim são dignos de nota e que vale muito a pena a gente refletir. Esse desfile, que foi realmente impressionante, ele aconteceu no dia 3 de abril, último sábado. E o que tem o dia 3 de abril de tão especial? Ele é o dia que antecede a Páscoa. A Páscoa que comemora, que celebra a ressurreição de Cristo. Então vejam, a Páscoa é uma celebração da vida eterna. A morte não venceu, a morte foi vencida pela ressurreição. Mas, em contrapartida, esse desfile, que para muitos é muito mais um ritual e um culto à morte, estava ali sendo divulgado para o mundo inteiro, um culto a seres que já morreram, e o próprio Egito tinha, né? Esse desfile é muito semelhante aos cortejos que haviam no Egito quando os faraós morriam. Eles eram, né, escoltados por soldados em carruagens douradas, e eles saíam dos palácios e iam até as suas tumbas. E passavam por um processo de embalsamamento, né? Porque na cultura egípcia, na religião egípcia, que é uma religião que cultua muitas vezes a morte, o faraó e as pessoas precisavam do seu corpo para poder viver na outra vida. E nas suas tumbas eles levavam suas pófices, seus tesouros e até mesmo escravos que eram enterrados vivos juntamente com os seus faraós, porque eles acreditavam que lá dentro ele ia ressuscitar para a nova vida e que lá esses servos iriam servi-lo, né? Então, agora, o que é interessante é que isso aconteceu um dia antes
né, da celebração da Páscoa, em que o mundo cristão celebra no mundo inteiro a vida e a ressurreição, tá bom? E o que eu li, até assisti um grande comentarista aí, político, mas que não, no vídeo dele ele não fala sobre isso, ele acha super estranho o fato de que a maior plataforma de consulta do mundo, não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe qual é, quando você quer consultar uma coisa, para onde você vai? Você vai e dá um Q1. Então, essa plataforma, ela não fez nenhuma menção da Páscoa e tampouco da ressurreição. Então, gente, é muito interessante, né? Uma cerimônia que cultua a morte, que cultua pessoas que morreram, receber toda esta pompa, essa circunstância, essa honra, e que foi digna de acompanhamento pela internet, todos os canais de televisão do Egito e do mundo noticiando isso, e a maior plataforma de consulta na internet não mencionou uma linha a respeito da ressurreição. Isso merece alguma atenção, porque a gente percebe que estamos vivendo num tempo em que cada vez mais estão querendo erradicar da cultura ocidental a visão judaico-cristã. Bom, ignoraram a festa dos cristãos, mas nós celebramos, né? E, sobretudo, nós celebramos aquilo que é a verdade. Jesus ressuscitou. Outro aspecto que é digno de nota aqui é que, ainda que esse desfile tenha sido cheio de pompa, de circunstância, com as autoridades, né? Com salva de tiros de canhão, não é isso? Com luz, com tudo isso, com orquestra tocando, com música e o povo assistindo nas ruas e tudo mais, é importante que vocês saibam que mesmo no Egito houve muito protesto, tá? E muitos afirmam que esses protestos aconteceram porque eles acreditavam que esse desfile que cultua a morte estaria sendo o causador de acidentes que provocaram muitas mortes que aconteceram dias antes. Alguém vai dizer, mas pastor, os acidentes aconteceram antes. Mas toda a movimentação, a preparação já estava acontecendo antes. Então, os demônios, os espíritos de morte já estavam liberados. E de fato, gente, quando você analisa a história, as múmias do Egito estão associadas a muitas maldições, tá? Isso acabou até sendo de maneira folclórica, faz parte de filmes, né? Filmes de arqueólogos que estão lá descobrindo as tumbas, e aí indivíduos morrem, né, por conta disso. No túmulo, por exemplo, do faraó Tuti, do rei Tuti, tinha um aviso escrito o seguinte: a morte virá em asas rápidas para aqueles que perturbam a paz do rei. E alguns afirmam que aqueles arqueólogos que descobriram esta tumba acabaram morrendo de maneira assim misteriosa, né? Ninguém sabe exatamente por que morreram. Mas nos dias presentes, houve realmente 2 acidentes gravíssimos. No dia 26 de março, alguns dias antes, houve um acidente grave de trem no Egito, gente, que matou dezenas de pessoas. E no dia 27 de março, um dia depois, um prédio desabou e matou 18 pessoas. Bom, isto então provocou protestos. Muito provavelmente quem protestou são aqueles que são religiosos, né, que não têm a visão simplesmente do turismo, né, de como isso atrairia atenção para o turismo. E de fato o Egito é um país que tem uma renda muito importante vinda do turismo, mas teve briga. E eles ainda afirmam que não foram só as mortes, afirmam também que teria uma tempestade de areia, essa tempestade de areia que fez com que aquele navio de carga, né, de 400 metros, porque o canal do Suez, gente, é um canal importantíssimo, né? É um canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e que permite que as pessoas que estão ali no Oriente Médio
passem através do Mar Vermelho, cheguem no Canal de Suez e vão até o Mar Mediterrâneo, podendo levar suas mercadorias para a Europa e até mesmo para a América do Norte e tudo. Por ali, por aquele Canal do Suez, passa 20% de todo o comércio marítimo da Terra, do planeta Terra. E ele ficou ali entalado, né, impedindo que muitos outros navios passassem, e isso teria trazido um prejuízo econômico assim extraordinário. As pessoas que protestaram disseram que a causa disso era uma causa espiritual que estava tanto provocando as mortes, né, provocaram as mortes nos acidentes, quanto esse entalamento, né, desse grande cargueiro ali. Bom, um outro elemento que eu acho que é muito interessante de analisar aqui para vocês, e aqui eu quero até dizer para vocês que estavam na live em que eu comentei a respeito disso, agora eu vou começar a entrar mais profundo. Por quê? Porque existem aqueles que afirmam que esse cortejo tem por detrás dele alguns elementos do ocultismo, tá? E quando a gente fala de ocultismo, a gente está falando também de nova era, tá? E aqui eu quero dizer que alguns afirmam que foi só coincidência, outros afirmam que foi realmente responsável para liberar algumas forças ocultas. Os que acham que foi só coincidência afirmam que aqueles que afirmam que tem ocultismo estão com uma teoria de conspiração, tá? Eu tenho que dizer o que eu li e o que eu pesquisei. Então, os elementos que eu vou apresentar agora, para alguns são elementos ocultos do ocultismo. Outros dizem que não, é tudo coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá, vamos apresentar. Aqueles, você já deve ter ouvido falar, né, que acreditam que os faraós, por conta até de imagens que existem, né, de faraós como seres enormes, como gigantes, né, com cabeças assim, como é que eu diria, não naturais, redondas, né, mas alongadas, né, alguns chegam a afirmar que estes faraós seriam, na verdade, extraterrestres, tá? E que eles eram extraterrestres, por isso eram tão grandes, por isso que eles tinham características morfológicas diferentes. E a gente sabe, né, tem teorias aí, tem livros, eram os deuses astronautas, que de fato a Terra foi populada ou foi habitada a partir de extraterrestres que vieram para cá, tá? Mas, dentro dessa teoria, eu pessoalmente não acredito que sejam extraterrestres, mas existe uma outra possibilidade que eu acho mais plausível, segundo a palavra de Deus, é que eles não eram extraterrestres, mas eles eram os chamados nefilins, tá? Quem são os nefilins? A palavra nefilim é o plural, tá, do verbo nafal. Nafal é o verbo hebraico para cair. Nefilim, o sufixo mem, né, a letra M no português, mas no hebraico é mem, é o plural masculino, tá? Por exemplo, Ahi é meu irmão, Ahim são os meus irmãos, tá? Então, Nefilim são os caídos. E quem seriam esses caídos? Seriam os filhos dos demônios, dos anjos que se rebelaram contra Deus, tá? Que teriam tido uma cópula, uma relação sexual com as mulheres humanas. Isto está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo, esse tempo aqui que nós estamos falando é o tempo de Noé, tá, gente? Naquele tempo havia gigantes na terra. A palavra gigantes no hebraico é nefilim. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. No hebraico é Bnei Ha-Elohim. Bnei, filhos, plural, né? Ha-Elohim, dos de Deus. Mas esta palavra Elohim, Bnei Ha-Elohim, também é usada para se referir aos anjos, tá? Esses Bnei Ha-Elohim, os anjos caídos, né,
que se rebelaram juntamente com Satanás teriam possuído as filhas dos homens. No hebraico é Bnot Ha-Adam, tá? Então, as filhas do homem. Então, fica aqui uma dúvida. O que é isso que estão falando? Alguns teólogos dizem que os filhos de Elohim, lá os Bnei Ha-Elohim, seriam os descendentes de Caim. E que os filhos do homem ali seriam os descendentes de Sete, né, o filho de Adão. Mas, queridos, não faz muito sentido isso, porque o termo Bnei Ha-Elohim, ele é inúmeras vezes utilizado na Bíblia se referindo aos anjos. Então, ainda que possa parecer uma coisa maluca, o que parece ter acontecido é que estes anjos caídos se uniram a mulheres humanas e eles produziram os chamados nefilins, ou os caídos, que eram seres poderosos, gigantes. E o texto fala, né? Olha aqui, Gênesis 6:4. Naquele tempo havia gigantes na terra, nefilins. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou seja, os nefilim, os anjos caídos possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A palavra valente é forte, tá? É poderoso. Então aqui faz muito sentido na análise exegética das escrituras que de fato sejam anjos que tenham tido relação sexual com as mulheres humanas. E eles não só eram poderosos, valentes, como também eles se misturaram, né, na sociedade e foram homens de renome. Naquele tempo, o camarada, para ser famoso, ele tinha que ser forte, né? E eles eram muito poderosos, né? Foram valentes, varões de renome na antiguidade. Isso é no período de Noé, então nós estamos falando aqui nos antediluvianos. Isso vai fazer com que alguns venham e encontrem, né, uma incoerência nessa interpretação de que seriam eles, esses faraós que são retratados, né, como gigantes, com cabeças assim, como é que eu diria? Eu usei o termo, alongadas, né? Que eles não poderiam ser os nefilins. Por quê? Porque os nefilins morreram no dilúvio. E, obviamente, no tempo antes do dilúvio, na era pré-diluviana, não havia faraós. Não havia a sociedade egípcia desta maneira. Então eles dizem, como é que pode ser faraó se não havia faraó naquele tempo e os nefilins morreram todos no dilúvio? Mas aí que está, gente, uma coisa interessante. A gente vê na Bíblia, depois do dilúvio, a presença desses gigantes, descendentes, portanto, dos nefilins. Quem são eles? São os anaquins, são os refaíns, né? Vocês sabem que quando o povo de Israel chegou na Terra Prometida, quando mandaram os 12 espias, eles voltaram com medo, por quê? Porque eles viram ali gigantes. E eles falaram, eles são tão grandes que a gente perto deles, a gente parece gafanhotos. Nós não vamos conseguir destruí-los. E muito mais tarde, quando Davi está governando, antes de governar, né, quando Davi aparece na cena de Israel, ele mata um gigante chamado Golias de Gate, né, que era também um anaquim, tá? Então, o que eu creio é que a mulher, tá, de Noé, ela tinha o DNA híbrido destes gigantes, que o único que na Bíblia ali, no tempo do dilúvio, que não tinha nenhum hibridismo, era Noé. E a própria palavra diz que Noé era um homem íntegro, puro. No original ali a palavra é puro, aquele que não tem mistura, aquele que não é um ser híbrido, é como um animal de pedigree, né, de puro sangue. O termo utilizado que se deu ali para Noé era o termo que se usava para os sacrifícios perfeitos que Deus exigia quando eram feitos para perdão de pecados e daí por diante. Então, o fato de que a mulher de Noé tivesse mesmo esses traços no seu DNA dos anaquim, dos nefilins, isso então explica o fato de que eles aparecem mesmo depois do dilúvio e poderiam então ser os faraós do Egito. Eu não estou aqui afirmando que seja, tá?
realmente não tenho convicções, mas eu não descarto a possibilidade. Agora, é interessante, porque a gente percebe que os filmes eles sempre retratam, algumas vezes antecipadamente, ou outras vezes eles retratam algo que já é, de certa maneira, de conhecimento público, mas que é visto como teoria da conspiração. Recentemente, Hollywood lançou um filme chamado Deuses do Egito. E esses deuses do Egito, eles eram, na verdade, super-homens. Seres superpoderosos, entendeu? Que tinham poderes, uma força sobrenatural. E, obviamente, eles estão dentro desta visão de que os deuses do Egito poderiam ser, tá, os extraterrestres, vamos dizer assim. Nós, que somos cristãos, nós cremos muito mais na possibilidade de que eles, de fato, seriam esses gigantes, ou também chamados de nefilins. Seres híbridos, que tinham no seu DNA, tanto um DNA humano, quanto o DNA desses anjos caídos, tá? Um outro detalhe também que eu vejo na questão do ocultismo é que o Egito tinha muitos deuses, mas tinha um rei superior, o rei supremo, que era o deus Ra, o deus Sol, que também é muito ligado ao planeta Saturno, gente. E agora, recentemente, nós tivemos em dezembro, 21 de dezembro do ano passado, nós tivemos o alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno. E os New Agers, gente, dizem que esse alinhamento, na verdade, ele está abrindo portais. Para quê? Para que entrem os espíritos da nova era. E a nova era sempre preconizou o quê? Que a era de peixes seria a era cristã. E que para a nova era, a era de Aquários entrar, a era de peixes tinha que sair. E o que nós estamos percebendo no mundo é uma tentativa em todos os níveis, gente. No nível espiritual, no nível intelectual, é um ataque constante contra a visão judaico-cristã. No nível político, né, as pessoas estão cada vez mais tendo arrancadas de dentro de si mesmos os princípios cristãos da Bíblia, gente. Aquilo que eu não estou falando nem só dos crentes, não, estou falando até das pessoas que não eram cristãs, mas que antes viviam segundo parâmetros judaico-cristãos. Agora a gente percebe um ataque constante em todos os níveis, na mídia, no cinema, na arte, na música, os teóricos, né, os políticos, todo mundo olhando para a visão judaico-cristã como sendo uma visão politicamente incorreta, gente. É isso que nós estamos vivendo. E em contrapartida, saindo, como diz os New Agers, né, os adeptos da nova era, saindo a era de Aquários, entra a era, a era de Peixes, entra a era de Aquários. E segundo eles, no dia 21 de dezembro, neste alinhamento de planetas, houve a abertura de portais, viu, gente? Então, e eles acreditam que as próprias pirâmides eram conversores, né, de energia e, portanto, abriam portais. Mas por que isso agora? Porque exatamente no sábado, antes da ressurreição, antes da Páscoa, da celebração, aparece esse cortejo de faraós. Porque um cortejo, um desfile que mais parece com rituais de 3.500 anos atrás que cultuavam os faraós mesmo depois de morto. A ausência de destaque, né, da Páscoa na principal plataforma de consulta do mundo. E estes seres faraós que são encontrados em pinturas como seres gigantescos com cabeças alongadas, que muito bem podem se adequar à figura dos nefilins, que eram de fato monstros, gigantes, seres poderosos, né? O que isso tudo aponta, gente, o que mostra? E eu disse para vocês sobre os sinais da volta de Jesus. Quem enxerga pode ver isso. Quem tem o Espírito Santo pode ver isso. Muitas vezes o Espírito Santo falava assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.
Jesus Cristo diz que nos dias que antecederiam a vinda dele, seria como nos dias de Noé. Então, eu vejo este como mais um sinal muito importante daquilo que acontecia nos dias de Noé. O quê? Os nefilins. Essa mistura, né, de seres espirituais malignos com seres humanos. Eu estou vendo uma reedição. É como se Satanás estivesse agora trazendo de volta a afronta que Deus puniu, né, expulsando aqueles demônios, mas agora de maneira diferente. Eu quero ler para vocês lá em Mateus capítulo 24, versos 37 a 40. Jesus diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Jesus não menciona nada dos nefilins? Não, o que ele menciona é que nos dias da vinda dele, nos dias que antecedem, seriam semelhantes aos dias de Noé. Agora, quando você olha para Gênesis capítulo 6, eu vou ler de novo aqui para vocês. Olha aqui, ó, no versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, os Bnei Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá mais para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A partir daí foi que Deus olhou para o mundo e falou: eu vou acabar com esse mundo por conta desta afronta, desse hibridismo, desta mistura desses anjos caídos com os seres humanos. A causa do dilúvio foi esta, gente. E eu creio que nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé e, portanto, isto é um grande sinal. É um grande sinal de que o dia da vinda do Filho do Homem se aproxima. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês? É muito importante que nós estejamos firmes, porque a guerra espiritual que nós estamos enfrentando, ela vai se tornar cada vez mais forte. A pressão vai aumentar. Nós cada vez mais vamos ser vistos pelo mundo como seres politicamente incorretos, como pessoas que não são abertas, acessíveis, maleáveis, mas são radicais, que não aceitam as diferenças, as pluralidades. Cada vez mais haverá muitos discursos em todos os níveis, mas essa batalha, ela será em primeiro lugar espiritual. Em segundo lugar, ela pode ser no nível político, no nível ideológico, mas tudo que está por detrás são aqueles dias que Jesus chama de princípio de dores. Está chegando, meus queridos, está chegando. Esse vídeo é um vídeo de alerta para você, para mim, para todos nós, para nos prepararmos para a vinda de Jesus. Vamos nos preparar, porque quando ele vier buscar a sua igreja, aqueles que estiverem esperando por ele, preparados, subirão. Então, eu quero, antes de terminar esse vídeo, dizendo, ele é de grande importância, de ensinamento, para tirar a venda dos olhos, porque tem muito cristão dormindo, acreditando que Jesus não volta a coisa nenhuma e não percebendo os sinais. Este sinal é mais um sinal de uma semelhança com os dias de Noé, porque nos dias de Noé havia a presença dos nefilins e muito provavelmente os nefilins foram seres de renome também depois do dilúvio e que realmente podem ter sido alguns desses faraós, não todos, mas pelo menos alguns deles, ok? E isso, obviamente, teria uma importância até na formação da religiosidade, do culto à morte, do culto a outros deuses, as falsas religiões que se multiplicaram, né, a partir da Babilônia. Então é isso, meus queridos. Por favor, compartilhem esse vídeo. Eu queria que você fizesse também comentários e fizesse perguntas para que eu pudesse responder nas próximas lives. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, me daria muita honra de se inscrever.
Amém? Um beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus.